Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Edinho Vieira, aqui da Ocupação Esperança. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio para a festa de Esperança. Estamos para a festa, quanto para ver o filme, a sessão do Fórum Dórico da Dirley. Gostaria de agradecer os convidados da mesa, a Dirley e a Natasha. A Dirley, a Natasha mandou um abraço para você, sua professora. Ela mandou um abraço para você na semana passada. E esse filme conta a realidade de Isidoro, do Brasil, anos 70, Isidoro, século XXI, 2015 aí, e Isidoro vive na mesma situação. Esse filme vai calhar numa situação tão certa, ele resiste. A gente vê situações muito parecidas ali no filme, aquela questão das crianças serem obrigadas, elas mesmo fazer a campanha contra o próprio local de moradia onde elas viviam. Solta a voz, parceiro! Mais alto, o pessoal ali, a mesma coisa que o Isidoro, aquela porcentagem, botando o próprio povo contra as ocupações, forçando a aceitar a proposta do governo. A mesma coisa ali em Brasília, o pessoal ali, as crianças fazendo a campanha contra a própria moradia delas. Será que a cidade é uma só mesmo? A cidade é uma para o rico, a cidade é outra para o pobre? Será que o pobre é a fonte dos problemas ou o que? Eles enfeiam Brasília? Então, essa é uma das perguntas. E o filme já começa com esse questionamento a partir do título. A cidade realmente ela é uma só? Ou será que a cidade ela é mais de uma? Ela é a cidade para o rico, ela é a cidade para o pobre? Como é que é essa história? Então, e demais é agradecer, espero que você comente, o pessoal aí que faz pergunta, abrir e tal. Muito obrigado a vocês aí. Tá, obrigado. Quer falar, cara? Eu acho que é melhor você falar, depois eu posso responder. Eu respondo depois. Dá uma palavra na comunidade, menina. E eu vou falar rapidamente, vou inverter a Ana, porque aí a Dirley fala eternamente com a gente aqui, a gente vai perguntando e ele vai mandando ver, ok? A gente, acho que a primeira coisa que eu acho importantíssimo de dizer é que o Dirley é considerado por muitos, talvez um dos maiores cineastas do Brasil hoje. Eu sei que isso pouco importa, pouco interessa quando a gente está no campo da luta, da batalha, etc. Mas ao mesmo tempo, eu vou falar um pouco enquanto professora de universidade, assim, e que a gente fica tentando investigar e pesquisar quem são os pensadores, os teóricos, os filósofos que estão ligados diretamente às lutas, às disputas urbanas, às disputas territoriais, na defesa pelo direito à cidade, e a gente encontra muitos pensadores que estão completamente distantes das lutas, mas falando das disputas. Então a gente tem esses pensadores na academia falando de longe, escrevendo artigos, dando entrevistas, mas poucos estão vivendo a luta de perto. E eu, ano passado, assisti o Dirley falando na Sala Humberto Mauro, no Fórum Doc, num filme incrível dele, Branco Sai, Preto Fica, e eu fiquei muito impressionada. A partir dali, eu comecei a acompanhar um pouco a fala da Dirley no cinema dele, e eu posso afirmar, de dentro da academia, mas de quem está dentro e fora da academia, muito perto das lutas, que o Dirley é um dos maiores pensadores do Brasil. Isso é muito interessante, porque ele não está só fazendo cinema. O Dirley, ele está falando, trabalhando a realidade, o cotidiano, de dentro das lutas. E é claro que o modo dele de fazer cinema vai refletir isso. Então acho que isso é uma coisa importantíssima de ser dita. Outras questões que vão envolver mais o território aqui, isso que o Edinho está dizendo, de comparar o território Isidora com o território de 69, quando começou a Ceilândia, eu fico pensando o seguinte, lá era um projeto do Estado remover as famílias pobres do centro da cidade, ou de uma região dentro do plano piloto de Brasília, e levá-las para a periferia. Aqui acontece uma situação talvez bastante mais complexa, porque você tem um projeto do Estado que quer implantar aqui um projeto de guetização social, grandes obras, grandes conjuntos habitacionais, né? Na verdade, a habitação de interesse social Minha Casa Minha Vida, e os moradores ocupam defendendo uma qualidade de espaço
comunidade articulada entre si, decidindo sobre a sua própria vida de forma autônoma. E em Ceilândia o projeto era de tentar organizar isso, desmobilizando as lutas e levando as pessoas para um outro território. Então, acho que tem muitas coisas para a gente pensar a partir da fala e do cinema da Dirley. E é isso, assim, eu vou passar a fala para ele, não vou continuar falando, talvez eu te interrompa e a gente converse e tal. Então, boa noite. Tá ouvindo? Boa noite, boa noite. Alô, então, boa noite. Mais alto, bem pertinho assim, tá bom? Tipo, coladaço, né? Assim, tá bom então. Então, antes de mais nada agradecer, fico muito feliz de estar aqui. Muito honrado de participar de certa forma da luta, de participar de certa forma do momento que está acontecendo. Eu não saberia como começar para a gente tentar estabelecer um diálogo. Eu posso dizer assim, eu acho que de certa forma também o que se passa aqui, eu tive uma experiência sobre isso. Eu cheguei em Ceilândia em 71 também, que era mais ou menos o momento que estava acontecendo isso. Era um momento em que existia um processo muito terrível, né? De como que o Estado age sobre as organizações, de como que o Estado age sobre qualquer tentativa de organização popular. Então, assim, o que me deixa muito feliz é a possibilidade de poder passar o filme aqui, poder participar do evento como esse. Eu acho assim que um filme como esse, ele só tem sentido se ele puder chegar também nesses lugares, assim, né? Eu acho que a gente fez um filme na tentativa que ele chegasse também no outro diálogo. Então os personagens são um pouco para isso, assim. Então a gente podia abrir para perguntas, para conversa sobre o filme, ou também em outro lugar, se quiserem, assim, outro tipo de conversa. Assim, eu acho que o que passa aqui se passou em Ceilândia, né? O nome de Ceilândia é Campanha de Erradicação de Invasões. Então, nos anos 70, o governo de Brasília já lidava de maneira muito perversa em relação a isso. Já existia um momento muito terrível em qualquer possibilidade de organização. Então, eu acho que tem muito essa coisa de como que a gente pode se organizar, né? Eu acho que parte da ideia de como que a gente pode se organizar, e muito mais que isso, eu acho que nos dias como hoje, como que a gente pode publicizar. Eu acho que a luta tem que ser divulgada. Ela só tem força quando ela é divulgada para várias pessoas. YouTube, internet, né? Jornais, qualquer possibilidade de falar em outros lugares. Eu acho que o que qualquer governo teme é uma publicidade contra. Então, quanto mais a gente puder divulgar isso e pressionar eles em relação à publicidade, é mais interessante assim, né? A luta é mobilização, mas eu acho também que é a mobilização da imprensa, é isso, de alguma forma. Ou mobilização via universidade, ou via escola, ou via jornal, ou via um rap, ou via uma música. Então, assim, eu acho que é isso, assim, é uma tentativa da gente mobilizar, que seja no forró, né? Qualquer coisa a gente tem que fazer para que a luta seja ressignificada, assim, ou cantada, ou falada, ou escrita. Então, eu acho que é por aí. Porque eu acho que se a gente partir para uma briga isolada, não vai rolar, né? A briga isolada é o governo mesmo acusando a gente de bandido, acusando a gente de lugar é engraçado você pensar, né? Um espaço como esse, um espaço de Brasília ou de Minas, o que se mais tem é especulação imobiliária, né? O que se mais tem são as pessoas que ocupam esses espaços todos, tomam conta do espaço, cartorizam os lugares, né? Então eu acho que a possibilidade da gente se organizar é fundamental. Então o filme, de certa forma, era isso. Era uma tentativa de se organizar de uma memória. Então, a Ceilândia nasceu como um espaço de organização, de luta. Porque originalmente ela foi sempre expulsa. Eu falo que Ceilândia é o primeiro aborto territorial. A primeira vez que Brasília aborta um território, que aborta um lugar, é com a Ceilândia. Então, assim, eu acho que o que ela pode trazer de algum lugar de significado é esse significado de luta, somente, assim. Agora aborta 70 mil pessoas, né? Sim, 80 mil pessoas, né? 80 mil pessoas. Existia uma cidade que eram 80 mil pessoas, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, de tentar imaginar que a gente pode se organizar. É mais nesse sentido, assim. Não sei se querem abrir uma conversa. Eu acho que a gente podia aproveitar o Edinho aqui e conversar um pouco, então, sobre o cinema, a organização, as lutas. E eu acho que tem que fazer também, pontuar isso, né? Esse grupo que está organizando o Fórum Doc Extensão,
Ayano, Cris, João, galera, né? Pedro, cadê? Mulheres, como você chama? Luísa, né? Junto com o Edinho, junto com as comunidades. Eu acho, Adirley, que você é uma grande inspiração para essa geração. Esses meninos são muito novinhos e estão movendo meio mundo no cinema em Belo Horizonte, né? Eles estão hackeando todos os festivais. Você teve aqui outro dia, eles te deram uma hackeada, foram lá, né? E eles estão trazendo a discussão do cinema em Belo Horizonte, não só para as lutas, mas também para a discussão da política no cinema e da política nos meios de comunicação. Eu acho que você podia falar um pouquinho disso. Você bateu uma bola aí com o Edinho. Edinho é da comunidade e é um cineasta agora, né? Se transforma, tá junto, tá dentro da universidade. Eu acho que está acontecendo uma hibridação muito interessante, bastante desierarquia, porque tem muita generosidade, né? Assim, nessa organização, não é um trabalho de vampirização, né? Essa turminha da universidade, os branquinhos da universidade, não estão aqui no processo de vampirização e de só vir aqui para filmar e retratar o que está acontecendo, mas estão se inspirando no trabalho de vocês e de outros cineastas que se envolvem e se imbricam nas lutas, né? E vão morar e vão passar o cotidiano ali envolvido. Queria que você falasse um pouco disso, desse processo. Quer falar primeiro, Edinho? Fala primeiro, põe primeiro. Antes de eu falar, eu queria passar o microfone para duas outras pessoas, que é pro... Vou passar o microfone pro Léo Péricles e pro Frei Giovanni também, para eles também se abrirem essa mesa. Quem quer começar aí? Ô, forró, agora tem forró, vamos misturar cinema com forró. Cinema forroteado, né? Vou sentar aqui também. Mas eu queria, Adirley, só registrar, né, galera? Consegui, meu irmão. Você misturando com caldo, com quadrilha daqui a pouco, né? Santa Maria dos Passos. Adirley, mas só queria registrar a alegria muito grande que é você aqui. Eu assisti ao filme com várias intenções. Eu queria registrar uma delas aqui. Acho que há uns 10 anos atrás, quando eu superei a minha aversão à internet, ao celular, eu pensava que isso era coisa de burguês, aí comecei a filmar a partir do celular, né? E aí, hoje eu tenho 2 canais no tal do trem chamado YouTube, e já coloquei lá mais de 1.500 vídeos, de 1 minuto, 2, 5 até 20, 25 minutos, é o bruto, porque eu sou ignorante, nunca fiz nem jornalismo, nem cinema, nada desse trem aí. Ultimamente, ano passado aprendi a mexer um pouquinho com um trem que chama, como é que chama o trem, senhor? É de editar vídeo, como é que chama o programa? Movie Maker. Só aí que eu sei, meter tesoura, fazer uma cabeçazinha, um finalzinho lá e tudo, mas não tenho talento igual o Baiano tem. Eu sabe tudo já, né? É só isso aí. Mas a intuição que eu tenho, meu irmão, e aí eu espero que você nos ajude muito, uma intuição que é o seguinte: na sociedade que nós estamos hoje, no tsunami de violência que o capital e os capitalistas perpetram contra a classe trabalhadora, não basta a gente lutar. Eu percebo que é preciso a gente lutar e comunicar a luta feita. Então por isso que hoje eu estou com o celular e a câmera está ali. Agora estou filmando que está à noite, mas amanhã cedo eu vou estar filmando tudo aquilo que vai estar acontecendo durante o dia, né? Porque nessa perspectiva que potencializa, né? E aí uma esperança que eu já até conversei com alguns companheiros aí, que é o seguinte: eu não sei editar, não tenho tempo para editar, e sei também que muitas vezes, uma vez eu filmei 14 minutos, aí o companheiro reduziu o trem lá editando e transformou em 2 minutos e meio, mas o trem virou um Fórmula 1. Então acho que se a gente fizer usar a palavra parceria, mas não gosto também, porque essa é uma palavra dos capitalistas, usa assim, uma arrojada na luta. Por exemplo, o governo de Minas, do PT, deu uma sorte federal,
porque a mamãe morreu no dia e eu fui no enterro da mamãe e a tropa de choque atacou o povo lá. Se eu tivesse lá no meio, não ia ser só o Edinho, nem só o Catu e mais alguém. Eu ia filmar meio mundo. A hora que acabasse a minha cama, acabasse a gasolina. Gasolina não, A bateria? gasolina também, né? A bateria. Eu ia filmar com o celular. Né? E a hora que chegasse em perto, eu ia arrancar o chip e entregar pro Peró. Só com o chip! A polícia não rouba o chip. Porque isso aqui é uma arma poderosa. Queria ouvir de você uma palavrinha sobre... E aí eu percebo o seguinte, vou encerrar com isso. Faz uma diferença danada, por exemplo, eu chegar e entrevistar a Eliane, da coordenação da Ocupação Vitória, ali fora tem Eliane. Isso tem um tom. Agora, quando eu entrevisto a Eliane, trancando a linha verde lá na porta da cidade administrativa, suada, copa de choque por trás e tudo. Ah, meu irmão, esse trem faz uma diferença. E você comentasse um pouco essa coisa que ele está fazendo e como a gente tornar isso mais revolucionário. Então, assim, eu acho que tem muito... Sim, se você cortar com a cabeça, ele tem já. Cinema é isso, na verdade, né? Não tem mais... Não tem mais que isso assim também. Eu acho que cinema, o vídeo, é a vontade de pegar e fazer. Não tem esse negócio assim. Os nossos filmes também faz também, são muito simples. Não tem muita dificuldade de realização. Eu acho que conta mais talvez seja a vontade de fazer. E na luta, né? A coragem de fazer assim. Igual o Edinho, né? É. Ô, Frei Gilvanda, chegou já pra mim com 10 páginas, tá aqui o roteiro do filme. Só corrigir, dar as ideias. Eu acho que a comunidade aqui poderia ter, por exemplo, uma TV comunitária. Vocês têm. Poderia ter uma rádio comunitária, né? Poderia ter, como exemplo, então, uma produção de vídeo comunitária. Várias pessoas filmando constantemente e vocês respondem, assim, né? Eu acho que por esse caminho, independente do filme, eu acho que cada um filma como tem que filmar, se você quiser filmar. Você tem uma câmera na mão, aí tem uma câmera de celular, vai filmando. Aí, talvez a partir daí, dessas filmagens, se organize um grupo para editar esses vídeos. Um grupo de pessoas, enfim. O que é melhor, então, para o então, eu chego amanhã e eu digo assim, vou fazer. Não pode fazer. Não existe como fazer. Nem o filme é assim. O filme é feito no cotidiano, no dia a dia. A condição dela não existe. A condição da luta dela não existe. A luta é cotidiana, não é assim? A luta é embaixo. Experiência. O filme é a mesma coisa, acho que o filme é a experiência. É um gosto cotidiano. Então, assim, meu campo específico é assim. Eu comecei a fazer cinema com 35 anos. Com 35 anos. Então, eu faço cinema há uns 10 anos. Então, eu acho que eu tenho essa coisa de cinema, escola de cinema. Escola de cinema é importante, mas não me derruba. Você foi assim, na verdade. Você foi um lixo de fazer que é importante. Então, o cinema não pode ser um de criação. O cinema tem que ser um de instrumento para modificar as coisas. Mas não um lugar em que poucas pessoas podem fazer. O cinema eu achei que deu certo a todo mundo. Filmar é todo mundo pode filmar. Se todo mundo pode filmar, todo mundo pode fazer filme. Eu vou no filme. Todo mundo pode fazer um filme aqui. Eu ainda acho que os filmes mais potentes vão ser os filmes feitos assim. Vão ser coisa de experiência. O mais forte do filme é a maneira honesta que vai ele. É a honestidade em relação a ele. Muito mais é a forma honesta que você chega até ele. Então, eu vi o vídeo é uma honesta que chega até ele. A honesta chega até ele, assim. Eu estou pensando que eu vou fazer aqui. E o jeito que eu fizer uma experiência. Eu cheguei aqui com ele, eu sei que eu vou entender, eu trabalho em televisão, eu tenho estou aqui e faço um mini vídeo. Cada um faz um mini vídeo. Desse mini vídeo, eu fico em televisão, várias pessoas comigo. E vou fazer tudo o dia todo. Dia todo. Você cria ele, só com vídeo. E faço umas coisas também. Chega o cara e grava, faz um vídeo nele. Registro e documento em todo lugar. Entendeu?
quando eu estiver no jurídico, em outras coisas, acima disso, documentam. Então eu vou chegar no região. Até as crianças, assim, a minha esse negócio da remoção, de tirar para poder morar num lugar melhor, que ali um lugar decente, que vocês não moram em boas condições, que enfim é o mesmo discurso, a mesma construção para atender inclusive os mesmos objetivos e uma mesma concepção de cidade que não tem nada a ver mesmo com a construção nossa do dia a dia, com o tipo de cidade que os pobres e os trabalhadores querem construir. Aquilo ali é um exemplo clássico de uma cidade que está querendo ser construída para as elites, para os ricos. E Brasília é um grande exemplo disso, né? Uma cidade construída, não sou de lá, mas por ir lá várias vezes já vi que é uma cidade extremamente elitizada, né? Ela é feita para quem anda de carro e com a parcela. O resto fica longe, mora muito longe, não estamos nem aí. E nós estamos dentro de uma comunidade que está vivendo esse enfrentamento aí. E que está sendo forçada a tomar uma decisão, na verdade, de retrocesso. E, na prática, não é nem a decisão dos moradores, é uma imposição que está sendo colocada, ou aceita ou é nada, né? Então, assim, acho que é muito atual, muito interessante e que a gente aprenda também com a lição. Nós também do MLB somos um dos movimentos que estão ajudando a acompanhar aqui essa luta. Nós entendemos da mesma forma, as condições vão se dar, não vão ser ideais, elas estão aí e nós temos que saber trabalhar com a realidade. E nós entendemos que ao trabalhar, uma coisa que é fundamental é a gente ter uma estratégia bem traçada e a mobilização, a organização, a luta vai definir, se isso aí estiver bastante claro. Então, e vejo que na construção dos seus filmes, isso aí, pelos relatos todos aí, Ayana, Edinho, nos colocando e agora eu tenho a oportunidade de ver que isso aí está bem delimitado. Então, muito importante. E eu queria só fazer uma pergunta de como que está essa população na Ceilândia hoje. Como estão essas ocupações urbanas que eu vi que continuam existindo. Lá no perímetro urbano de Brasília só aumenta, né? Na região metropolitana. Então, como que está essa situação hoje, como essas famílias que nessa época foram deslocadas, como que está esses bairros, essa região da Ceilândia hoje, né? É isso. Então, vamos continuar. O que falou, Brasília é um lugar para excelência e especulação imobiliária. Brasília, eu acho que é o grande centro, assim, onde as decisões da especulação ocorrem. Então, o processo de especulação, o processo de apropriação dos lugares ainda existe em Brasília. Ela é constante. Assim. A grande linha de Brasília é pela terra ainda, né? Inclusive, mesmo assim, essa comunidade chegou em 71, então ela já tem quase, né, 45 anos praticamente, né? 45 anos. Então existe uma primeira geração que morava lá. Agora já tem a segunda geração que mora. Essa segunda geração que mora também tem casa de morar, não existe. Então ela tem que ocupar um outro lugar, que é um outro lugar que eles chamam de favela, né? É um outro lugar, uma experiência, também vai ser uma experiência de habitar um espaço diferente, habitar um lugar que não é ainda. Então assim, o processo de remoção em Brasília ainda é constante.
Brasília, se pensar aqui, dentro de Brasília mesmo, são 3 mil habitantes. Ao redor de Brasília são 3 milhões de habitantes. Então, é constante a contradição em Brasília. Essas comunidades, justamente, elas estão lá. Ceilândia hoje é uma cidade estabelecida, né, com tudo arrumado, é uma cidade estabelecida. E cara, vamos dizer assim, né? Brasília é muito cara as coisas. Então, assim, mas existe já uma nova Ceilândia, que é um lugar chamado Sol Nascente. Sol Nascente já é um lugar, como esse aqui, mas todo mundo que vocês aqui, tem 100 mil pessoas. Então, 100 mil pessoas. Já existe também todo o processo da polícia chegar, não tem espaço, ocupa aquele espaço. Então, é tudo um jogo de organização. É o que você falou assim, eu acho que a luta popular tem que ser constante pela organização e pela legitimar que aquele espaço é nosso. O espaço é nosso. Eu acho que a ideia de legitimar eu acho que essas frentes todas têm que acontecer. Uma frente de organização popular, uma frente de organização midiática, uma frente de organização cultural. Eu fico pensando assim, em Ceilândia, por exemplo, a Ceilândia criou uma identidade muito forte, né? Assim, todo mundo fala da Ceilândia. Quem nasce em Ceilândia tem um orgulho muito grande dentro da Ceilândia. Tinha um cara nos anos 80 chamado Ex-Cano Negro. Era um cantor incrível de rap. Ele falava assim, ó, eu sou o negão careca da Ceilândia mesmo daí. Ele criou um ritmo na cidade. Então assim, eu fico imaginando como exemplo a produção cultural. Os vídeos, né? Eu aqui fazendo os vídeos, a musicalidade, a música. Como que isso cria um imaginário forte na nova geração? Não nos esqueçamos do Renato Russo, né? Chegando a essas regiões. Eu tenho uma questão em relação ao Renato Russo, assim, eu gosto muito dele. Eu acho que ele fazia parte de uma categoria brasileira, tem respeito também, não estou dizendo que não é, mas assim, eu acho que ele fazia parte de uma musicalidade contrária nossa. Ele, de certa forma, representava uma musicalidade sempre, uma musicalidade que cantava num lugar que era o lugar do Brasil de sempre. Eu acho que o grande motivador cultural do IDS é o rap. O rap, na minha perspectiva, o rap é o movimento cultural mais importante do país. Para mim, a música popular brasileira é o rap, na minha cabeça assim. E agora o funk também. O funk, Minas Perdedor, sim, tem a turma toda lá, mas tem Marquinhos Copa de Elite, aquele tem reis no seu oral. Então, eu quero dizer assim, a geração musical jovem é o rap. Mas pode ter hoje, pode ter forró, pode ter que essa possibilidade de criar um diálogo entre o cinema, a literatura, a música e os movimentos sociais é muito forte para a organização. Eu acho que é o primeiro momento de pensar também isso aqui. Todos os vídeos podem trabalhar isso. Todos os videoclipes sobre o lugar pode circular muito. E pode também ter uma, entendeu? Às vezes muito mais do que ele está junto com a organização política. Vou aproveitar essa deixa, que é impressionante nos seus filmes, a sua paixão pela música e como ela, na verdade, ela é tudo retorno, quase sempre, né? Esse filme hoje foi impressionante, porque você volta numa campanha, mas a música, ela é recorrente, ela vai fazendo ela vai dando literalmente o ritmo do seu filme, né? Ou a música do candidato, ou a música da campanha, né? E isso é maravilhoso. Branco Sai Preto fica a mesma coisa, né? E isso se repete. Eu acho que isso que você falou faz sentido porque você adota isso, né? Não é só uma sugestão, você sabe dessa potência, né? Eu acho que a coisa imaginária mesmo. Se a gente consegue fazer um filme que é imaginário potente, esse filme circula. E a gente cria um imaginário na cidade. Eu acho muito diferente. Pensar que o imaginário é o mais potente. Às vezes a gente tem as coisas, muito material da luta, mas tem o imaginário da luta, que é muito diferente. Eu acho que é o momento também de criar isso, o imaginário da luta. Nesse filme, por exemplo, a gente tinha a ideia que era um partido que estava mais à esquerda do que à esquerda. Seria uma ideia de luta proletariado, vamos dizer assim, né? Seria uma ideia que estaria lá embaixo. Então, como que a gente pode dialogar com a comunidade, politicamente falando, se a comunidade não entende o jargão político? Entendeu? Como que a gente pode falar de processo de classe se a gente não tem a mínima jogo de cultura para ressignificar pelo menos o nome do processo de classe? Entendeu? Então, é tudo isso que eu acho importante. A ressignificação dos nomes. A gente tem que chamar isso de centro, vou chamar isso aqui de, não sei, eu preciso assim, eu faria um filme aqui de esquador, assim. Eu faria aqui, o grande esquador que de BH. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Eu faria
Eu tentaria criar um imaginário que aqui é o lugar mais potente do mundo. Aqui é o lugar mais potente do mundo. Então, sei lá, divulgada, sei lá, um grupo de guerreiros do carro. Sei lá, não sei assim, poderiam ameaçar Belo Horizonte. Que poderiam ameaçar o que a Congada contra a Niemeyer, né? Pega o Niemeyer, dá uma chuva nele, Niemeyer pertinho, né? Niemeyer aqui. Nossa, eu acho que criar um imaginário de aventura, um imaginário político de aventura que a gente possa ver pra dentro. Então, acho que o cinema tem uma função mínima, é imaginário. O resto é só, muitas vezes é só uma ideia de, é muita conversa. Mas, enfim, a música é melhor.